Bom dia a todos. Na aula passada, a gente comentou algumas bases que vão contribuindo de modo geral para a construção da psicologia, e dentro dessas bases a gente tem caminhos diferentes, né, que implicam numa psicologia, muitas vezes com uma característica que a gente poderia dizer assim, idealista, ou uma psicologia com uma característica materialista. E também, né, dentro dessa construção da psicologia, muitas vezes a gente estabelece ou percebe, né, subdivisões na própria organização de como o conhecimento vai se construindo ao longo do tempo. Hoje, né, a gente vai abordar um autor importantíssimo, que é o Sócrates, e traçar algumas contribuições de Sócrates que dão base para a gente entender melhor uma linha da psicologia que é vinculada ao pensamento idealista, né? Da onde que vem as características da psicologia quando ela está interrelacionada com determinados conceitos ou determinadas situações que fundamentam, né, sua construção dentro de princípios que nós denominamos de princípios idealistas. Então, Sócrates ele traz dois conceitos fundamentais que são, digamos assim, para o nosso processo de compreensão, dinâmicas interessantes que posteriormente vão servir para nossos instrumentos de análise. Né? Os dois conceitos envolvem a ironia e a maiêutica, que nós iremos debater e trazer para vocês na sequência aí de como que Sócrates vai organizando essas ideias e como que elas vão implicando no nosso uso também da psicologia. Claro que a filosofia faz uso dessas questões, mas nós vamos fazer isso no âmbito da interrogação do indivíduo na busca, né, da produção de saúde mental, né? E não somente interrogações que impliquem na produção de conhecimento, mas também na produção de saúde mental no âmbito psicológico. Primeiro aspecto, né? Quem foi Sócrates? Sócrates nasceu em Atenas, era ateniense, nascimento, né, em 470 antes da Era Comum, e falecimento 339 antes da Era Comum. A característica, né, do movimento de Sócrates, né, dentro da sua realidade, vai contribuir para a construção da filosofia grega. E Sócrates se torna um marco, porque a partir de Sócrates e dos debates produzidos por Sócrates, que são relatados por Platão, então Sócrates não deixou nada escrito. A gente poderia dizer assim que Sócrates era analfabeto. E Sócrates, ao contrário, né, do conceito que se tem, né, uma pessoa analfabeta que não sabe fazer nada, Sócrates foi um marco na produção de conhecimento. Quem faz os registros de toda a fundamentação de Sócrates foi Platão. E a partir, né, da exposição das ideias de Sócrates, posteriormente se divide o mundo entre os pré-socráticos, e ali tem uma infinidade de pensadores, e os pós-socráticos, que vão surgindo, né, amarrando suas ideias, concordando ou divergindo, ou ampliando os próprios debates, fundamentados em Sócrates. Então Sócrates se tornou uma referência para a construção do pensamento ocidental. Vale salientar que essa organização da filosofia grega teve uma influência da tradição e da cultura indiana. Então, muitas vezes a gente diz, né, o berço da filosofia é a sociedade grega, mas os seus princípios e primórdios estão na sociedade indiana. Então, da Índia, os debates, discussões migram para a Grécia, e lá na Grécia ganha uma proporção de debates, discussões, entendimentos que envolvem, né, a compreensão de quem é o ser humano propriamente dito. E os principais interesses, né, fomentados por Sócrates nos seus debates estavam relacionados à ética, à epistemologia e à virtude. A ética, como a gente já conhece, né, é a condição do respeito que se deve ter à humanidade, antes, durante e depois, independentemente da época. A epistemologia, a busca da produção do conhecimento científico, e a virtude como uma condição do ser humano tratar o outro com compaixão e buscar construir uma sociedade, a polis, equilibrada, justa e que traga
mais alegrias e menos sofrimentos aos indivíduos. As ideias de Sócrates, né, estavam relacionadas, né, a como que ele vai construindo o processo de ironia para a produção de construção de conhecimento. E dentro desse processo de trabalho com a ironia, né, que é um método, é o primeiro método socrático usado por ele, posteriormente ele fazia uso de toda uma reorganização de ideias que vinham a caracterizar a maiêutica. Então a maiêutica surgia a partir da ironia. E essa construção do pensamento socrático, né, vai dando base para toda uma reorganização futura, né, dos pensamentos de outros autores, né. Os pré-socráticos que influenciaram de modo mais constante o pensamento socrático foram Anaxágoras, Parmênides e Pródigo. Esses autores, né, eles trabalhavam muito com a perspectiva de como o ser humano é formado e quais são as características que o ser humano vem a apresentar. E dentro dessas relações, a gente poderia pensar, né, na organização mental que o ser humano tem diante dos problemas ao seu redor e como agir diante dessas situações. Dentro dessa construção de pensamento, as influências, né, exercidas sobre Sócrates fazem com que ele reorganize essas ideias anteriores e passe a tratar, né, as questões de virtude, de ética, de conhecimento como essenciais para transformar o ser humano. Posteriormente, Sócrates vai influenciar, né, Platão, Aristóteles, Aristipo de Cirene, Antístenes e toda a reorganização da filosofia ocidental. Então, como eu disse anteriormente, né, se a gente pensa do jeito que pensa, um dos grandes autores, né, pensadores, que fez com que a gente passasse a ver o mundo com essa característica, foi Sócrates, né? Então, Sócrates é um marco para a humanidade em termos das ideias, conceitos que ele traz para o mundo e como que esses conceitos vão repercutindo ao longo de todos os períodos que se seguem da vida humana propriamente dito. Sócrates, né, era filho de Sofronisco, que era um escultor, e de Fenarete, que era uma parteira. E essa ideia, né, de parto é que pegando a experiência da mãe dele, né, a mãe de Sócrates, é que ele vai trazer para a organização do conhecimento, né, que todo o processo de conhecer é um processo de parto, que quer dizer, ele não é algo tranquilo, ele causa desequilíbrios, mas quando a gente conquista o avanço, né, com o conhecimento, a gente fica jubiloso dessa condição. E com isso, né, a gente busca cada vez mais ampliar nossa gama de conhecimento. Sócrates casou-se com Xantipa e do relacionamento teve 3 filhos, né? Lamprócles, Sofroniscos e Menexenos, que não seguiram, digamos assim, de modo regular a carreira do pai, né, em termos de reflexões, análises, entendimentos sobre a humanidade. Sócrates, né, fazia uma reflexão de modo constante, né, a partir de uma definição, né, que estava no oráculo de Delfos, lá na Grécia, lá em Atenas. Esse oráculo de Delfos, eu só vou abrir aqui para mais alguém que está entrando na sala. Ok. Esse oráculo de Delfos, ele tinha a característica, né, de buscar homenagear Apolo, um dos deuses gregos, né? Então, na Grécia Antiga, né, a sociedade grega era panteísta, haviam diferentes deuses, e as características dos deuses eram identificadas, né, às características humanas. O que diferenciava os deuses dos seres humanos era a imortalidade. Então, os deuses eram imortais, tinham poderes supremos e controlavam a vida dos seres humanos. Mas entre os deuses havia comportamentos de alegria, tristeza, raiva, ódio, inveja, satisfação, como tem os seres humanos também, né? E, digamos assim, na construção, né, desse personagem, desse pensador Sócrates, um conceito, né, que vai sendo
considerado importante para ele era que Sócrates era como se fosse um vagabundo loucaz. O que quer dizer? Alguém que anda, perambula pelas ruas, não está preocupado com as suas vestimentas, mas gosta de falar. E ao falar, gosta de expor suas ideias, e ao expor suas ideias, busca retirar de outras pessoas o conhecimento que essas pessoas possuem. Tanto que a frase do oráculo de Delfos é: ó ser humano, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. É a condição de que nós, para conhecermos a nós mesmos, nós precisamos da relação com outras pessoas, pois nessa relação com as outras pessoas, a gente começa a pensar sobre nós mesmos. Então, conhecer-se não significa eu comigo mesmo saber quem eu sou, mas é conhecer-se através do outro. E através do outro nós vamos identificando nossas dificuldades, nossas facilidades, nossas qualidades, nossos defeitos e assim por diante. Porém, Sócrates sempre salientava: na interlocução, o mais sincero possível, sem falsear a realidade, sem falsear o mundo, e buscar, né, aprofundar o máximo possível do conhecimento. E aqui a gente já tem um princípio da psicologia, né, em que nós, para conhecermos nós mesmos, nós precisamos do outro. E na produção de saúde mental, as pessoas precisam buscar o apoio de um profissional que vai fazer esse processo de conhecimento. Então, o psicólogo, a psicóloga, seria um profissional que iria até essa outra pessoa buscando fazer com que ela tivesse uma dimensão de compreensão sobre a realidade a partir de si. E a partir de si, buscando, né, compreender todos os vínculos que vão sendo construídos no mundo, né. Sócrates, né, ele caminhava pelas ruas de Atenas, né, normalmente descalço. A preocupação dele não era com bens materiais, mas havia uma grande preocupação de Sócrates pela sociedade, pelas pessoas, de como o mundo poderia funcionar do modo mais adequado possível. Os temas que Sócrates debatia, aparentemente, eram temas comuns, né? Como por que eu não consigo ter um vínculo de relacionamento social adequado? Por que eu estou triste? Por que as pessoas me desprezam? Eram esses temas que estavam perambulando ali, digamos assim, pelo dia a dia, né, das discussões de Sócrates. Porém, Sócrates não tratava esses assuntos de um modo comum, embora os temas fossem comuns. Por exemplo, os sofistas. Sofistas eram pessoas que argumentavam de um modo bastante parecido com o do Sócrates, explicando sobre algo em relação à vida, só que os sofistas eram pessoas remuneradas. Então, alguém pagava aos sofistas para que eles fossem às praças públicas defenderem essas ideias pelas quais eles foram pagas. Independentemente se o sofista acreditava naquelas ideias, o importante era fazer com que aquelas ideias circulassem. Então, os sofistas iam às praças públicas, eram bastante argumentativos, exploravam bem as ideias, os conceitos, mas os próprios sofistas não tinham identificação com os temas que discutiam. A importância para eles era de ganhar alguma coisa em troca, né? Então eram pagos, era uma função, era um trabalho. O Sócrates, ao contrário, o Sócrates defendia as ideias sem estar atrelado a ninguém. E a apresentação das suas ideias não envolvia recursos, ou seja, ninguém pagava para o Sócrates apresentar suas ideias na sociedade grega. Então, quem está entrando aqui é a Thalita. Então, Sócrates fazia pela condição, né, de que ele considerava justo, adequado, importante, né, expor as ideias para com as pessoas. E dentro desse processo, né, de debate, as pessoas levantavam alguma questão e o Sócrates tinha como caminho questionar as certezas. Então Sócrates dizia, né, por que você pensa desse modo? E a pessoa dizia, por isso, por isso, por isso e por aquilo. Daí na sequência Sócrates duvidava dessa argumentação que a pessoa apresentava. Sócrates buscava todo um encaminhamento, todo um entendimento que desse qualidade à argumentação, desse qualidade ao entendimento e que as certezas apresentadas pelas pessoas
fosse, à medida do questionamento, reduzida e ela passasse a pensar de um modo diferente. Então, Sócrates sempre buscava, né, alterar o modo das pessoas pensarem em relação àquilo que elas teriam convicções, né? Se a pessoa dizia tal coisa é por isso, Sócrates deixava a pessoa falar e após a pessoa se expressar, ele começava a questioná-la. E ao questionar essas certezas, ele produzia um novo conhecimento nesse indivíduo, a partir da dúvida, né? Então, o movimento socrático era o movimento da dúvida. Com isso, né, Sócrates foi tendo toda uma repercussão, né, dos seus debates, dos seus diálogos em praças públicas, no seu modo de entender a realidade e o mundo, e a ele, né, as pessoas começaram a buscar, né, pois viam, né, originalidade naquilo que ele trazia, e ao mesmo tempo Sócrates não estava preocupado em defender ideias que outras pessoas quisessem que ele defendesse. E quando as pessoas chegavam até Sócrates pelo papel e importância que ele começou a ganhar na cidade de Atenas, oferecendo a ele dinheiro, né, para defender determinadas ideias, o Sócrates se recusava. O Sócrates basicamente dizia, né, eu não posso corromper o meu pensamento para defender coisas que eu não acredito. E com isso, né, Sócrates foi criando todo um espaço, né, de seguidores, pessoas mais atentas a essa construção de pensamento, e Sócrates passou, né, a ser considerado aquele que dá base para a organização da filosofia. E Sócrates recebeu, né, o título de pai da filosofia, e um dos que contribuíram de modo significativo para essa construção foi Platão, né, a registrar, né, todos os diálogos produzidos por Sócrates, e ao registrar e publicar esses diálogos foi ampliando toda uma organização de ideias, de tal modo, né, que a filosofia socrática vai se ampliando. E mesmo pessoas, né, que vão construir conceitos um pouquinho diferentes de Sócrates, tem o Sócrates como uma base da sua construção e de pensamento. Para o Sócrates, né, era importante que o conhecimento fosse produto da reflexão humana e que o resultado dessa reflexão fosse um conhecimento que explicasse o mundo de modo verdadeiro, e não somente praticar a retórica, né? A retórica seria, né, a eloquência. Eloquência seria o indivíduo, quando fala, exprime do fundo do seu peito uma determinada ideia, como muitas vezes a gente vê nos políticos atuais, né, que falam com muita eloquência, mas não tem dentro dessa construção, né, aquilo que o Sócrates considera fundamental, né, que é uma reflexão que produza conhecimento verdadeiro. E o Sócrates, né, procurava, né, caracterizar que a organização das ideias, do pensamento, é construída na correlação com outras pessoas. Então não é o filósofo que chega até os indivíduos e diz o que é a verdade. O filósofo chega até os indivíduos e ouve dos indivíduos o que eles consideram como verdade. E o filósofo passa a agir em relação a eles, questionando-os. E ao questioná-los, produz uma nova dúvida, uma nova reflexão e uma nova análise sobre a realidade, modificando o caminho que aquele pensamento anterior tinha como verdadeiro. Ou seja, o Sócrates vai tirando dos indivíduos aquele conceito em que as pessoas pensavam ser correto, para que elas comecem a questionar suas próprias ideias, e ao questionar suas ideias, produzam um conhecimento o mais próximo possível do real, da realidade. Sócrates, né, tinha como base, né, esse conceito, né, dar luz às ideias. Então, as ideias, elas têm que ter todo um encaminhamento de fundamentação quando elas surgem. Então, não basta o indivíduo falar que tal coisa é verdadeiro. É necessário que o indivíduo mostre que aquela ideia é verdadeira, demonstre a veracidade de uma ideia, de um conceito, de uma prática. E se as pessoas não tinham essa condição, Sócrates dizia que não tinha como o indivíduo avançar com o conhecimento caso as suas ideias ou as suas convicções não fossem amparadas por conceitos que explicassem aquela realidade que o indivíduo dizia acreditar
ou considerar como correta. E pela maiêutica, Sócrates dizia que a maiêutica era um caminho fundamental para se chegar à verdade, através de perguntas e através do diálogo. Perguntas que não tinham a característica de fazer com que o outro, ao ser questionado, fosse considerado alguém incapaz. As perguntas eram para serem compartilhadas e, à medida que as pessoas participavam desses questionamentos, todos iam dividindo caminhos para se chegar ao conhecimento mais correto possível, ou à verdade mais próxima possível. E a maiêutica, né, foi algo usado frequentemente por Sócrates e posteriormente pelos seus seguidores, fazendo com que essa busca do diálogo, do debate, da discussão, fosse o caminho para encontrar-se o equilíbrio das relações entre os seres humanos. Então Sócrates dizia, a gente não impõe pela força a verdade, a gente coloca a verdade no debate e ela chega a uma determinada conclusão à medida que as pessoas compartilham essa verdade. O diálogo é o caminho que propicia a humanização do próprio ser humano. O método socrático, né, vai se construindo, né, como um processo em que o indivíduo, em primeiro lugar, tem que reconhecer a sua ignorância. Ou seja, né, quando eu digo que tal coisa é tal coisa, porém eu não tenho argumentos lógicos, organizados, sistematizados para explicar aquele fenômeno, eu digo que aquilo é aquilo porque é aquilo e ponto final. Eu estou no âmbito da ignorância. E também, né, que todos nós, temos que buscar conhecimentos de modo frequente para podermos questionar os conhecimentos que já possuímos. Então, a marca do avanço e do avanço de cada um de nós é reconhecermos que nós somos ignorantes. Independentemente, na nossa sociedade, por exemplo, as pessoas dizem, você sabe com quem está falando? Olhe quantos títulos acadêmicos eu tenho, então eu sou o dono do conhecimento. Sócrates fazia o caminho contrário, ele dizia assim, nós somos pessoas ignorantes. Quando a gente reconhece a nossa ignorância, nós conhecemos a buscar conhecimento. E buscando conhecimento, nós vamos ampliando o nosso entendimento sobre o mundo. E nessa frase bastante conhecida, né, só sei que nada sei, a frase ela diz assim, que para saber algo, eu tenho que necessariamente voltar nas relações dos meus conhecimentos e entender como eles foram se organizando. E quando eu digo que só sei que nada sei, é porque eu sei alguma coisa. Eu sei que eu sei alguma coisa, porém, eu preciso conhecer muito mais. Então é o reconhecimento de que nós somos seres que não dominamos todo o conhecimento que existe no mundo. Pegando um exemplo assim, tem uma música do Renato Russo, Legião Urbana, que diz assim, não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. A criança, quando ela tem ali 3, 4, 5, 6 anos, a gente vai explicar alguma coisa que ela nunca viu, a criança diz assim, daqui que eu sei. E o que o Renato Russo dizia, né, não sou mais tão criança a ponto de saber tudo, né? Mesmo que eu não conheça aquilo que eu vá mexer. Né? A frase do Sócrates está dizendo assim, só sei que nada sei. Para dizer que eu só sei que nada sei, é porque eu sei alguma coisa. E sabendo alguma coisa, eu posso dizer que eu não sei sobre tudo. E que eu sou ignorante em muitas coisas. Por isso que o Sócrates vai usar, né, o que está lá no frontispício do oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é perceber que a gente não tem todo o conhecimento do mundo e que a gente precisa do outro para poder dominar conhecimentos que estão à nossa volta, ao nosso mundo, e devemos, né, ao dominar os conhecimentos, questioná-los, pois questionando a gente vai tendo uma nova dinâmica de interpretar a vida, a realidade e assim por diante. Por exemplo, nós psicólogos, quando recebemos um paciente, independentemente da área que a gente atue, né, área social, área escolar, área clínica, área esportiva, enfim, nós vamos tratar, né, com o indivíduo questionando-o para podermos conhecê-lo. E ao conhecê-lo,
nós vamos criar toda uma relação, né, de produção de conhecimento nesses vínculos. Nós vamos conhecendo o paciente, as dificuldades que ele vem a apresentar, e com isso nós vamos trabalhando da melhor maneira possível potencialidades para que o indivíduo vá para além da onde ele está, né? A ironia, por parte de Sócrates, né, tinha a função de abalar as argumentações que o indivíduo apresentava. Então, Sócrates, ao usar a ironia, ele fazia questionamentos, né, em relação ao indivíduo para verificar, né, como que esse indivíduo estava entendendo aquelas afirmações que ele fazia, né? Então, a ironia tinha como finalidade, né, reorientar o indivíduo para que ele percebesse que suas argumentações são frágeis. Então, Sócrates não dizia para a pessoa, você está errado. Sócrates dizia, né, se você entende desse modo, me explica. Detalhe, como que isso acontece? Por que que isso acontece? Onde isso acontece? Quando isso acontece? Então, Sócrates ia questionando o indivíduo para que o indivíduo percebesse que aquilo que ele estava argumentando é algo desorganizado, frágil, sem base, e que não construía-se como uma unidade lógica de raciocínio, de entendimento sobre a própria demanda da realidade do mundo. Com isso, né, Sócrates vai elaborando, né, como princípio ético que o ser humano é um ser racional e é um ser capaz de conhecer o que é a verdade. E que essa verdade não se encontra no indivíduo, somente no indivíduo, mas essa verdade está na natureza. E a natureza é composta por outros seres humanos. Então, é no relacionamento com os seres humanos que o ser humano vai compreendendo a sua racionalidade e pode conhecer a verdade, pode chegar a um conhecimento mais aprofundado e pode fazer esse movimento constante de correlação entre o que entende e o que aprende, trazendo a dúvida como caminho para a verdade. Como que se pode atingir a verdade? Pela razão. Como que a razão se constrói? Pelo vínculo com outros seres humanos e com o questionamento das verdades que a própria pessoa vem a ter. Pois aquilo que é verdadeiro dentro de um ponto de vista, sem questionamentos, passa a ser uma prática dogmática. E uma prática dogmática não eleva o ser humano ao princípio ético de conhecer o mundo de modo constante. E esse princípio ético que o Sócrates destaca, né, e que marca todo o pensamento filosófico posteriormente a ele, é de que o ser humano faz parte da natureza, o ser humano depende dos outros seres humanos e o conhecimento ele se faz na dúvida para que a racionalidade atinja o ser humano e ele perceba que a dúvida é o caminho para o aprofundamento do conhecimento sobre o mundo, e o questionamento é um princípio ético, é um direito que as pessoas venham a ter, que com o questionamento você possa aprofundar ideias, conceitos, e esses conceitos elevem a própria condição do ser humano. O conhecimento, né, à medida que o ser humano, na racionalidade, vai se apropriando dele, vai dando ao ser humano algo fundamental, né, que é a sua condição de autonomia, né? O ser humano é capaz de construir a sua realidade, o seu comportamento, estabelecer seus vínculos, tendo por si a própria condição das regras, né? Então, a autonomia do ser humano não significa que o ser humano vai fazer o que ele quer, a hora que quer, independentemente de qualquer um, pois dentro da autonomia do ser humano está o princípio da ética, ou seja, as regras que o ser humano vai aprendendo, ele também vai questionando. E à medida que ele questiona, a autonomia se torna a sua própria regra. E a autonomia vai fazendo com que o ser humano perceba que determinadas regras são válidas e outras não. E ele vai chegando a esse processo a partir do questionamento. Esse questionamento vai trabalhando de modo constante, né, para que o ser humano tenha o que Sócrates chamou, né, de consciência ética. Ou seja, o ser humano vai entender que a verdade e a conquista da verdade é o caminho para o bem. Então, a verdade
não é para desmascarar, para destruir, para acabar com o outro. A verdade é para que a população, o ser humano, encontre o caminho do bem, o caminho da alegria, o caminho da felicidade, o caminho da harmonia. E quanto maior for a autonomia, quanto maior for o conhecimento, quanto maior for a dúvida, maior será a conquista da verdade. E essa verdade estará entrelaçada na busca do bem comum, né? Esse era o princípio de Sócrates, né? Construir uma sociedade justa em que todas as pessoas tenham autonomia, aprendam a conhecer aquilo que está à sua volta e caracterizar a dinâmica do seu mundo. Então, né, as duas ferramentas, né, podemos dizer assim, que Sócrates utilizava de modo recorrente na construção dos seus diálogos, era a ironia e era a maiêutica. A ironia, né, ela tinha como característica, né, o processo da dúvida, né, é duvidar daquilo que a pessoa afirma. Então, se eu digo que tal coisa é tal coisa, Sócrates buscava questionar, né? Como eu disse anteriormente, na ironia se perguntava como, quando, aonde, porquê, em que situação, e que a pessoa deveria demonstrar que aquilo que ela estava afirmando tem uma base de sustentação, de organização de pensamento lógico. Se a pessoa começa a se contradizer, a dizer uma coisa, a dizer outra, a não apresentar o conhecimento sistematizado, Sócrates dizia, né, que a ironia tinha uma função de purificação, ou seja, vai purificando aquele discurso cheio de contradições, de conceitos equivocados, de análises frágeis sobre a realidade, em que as pessoas julgavam, né, saber mais do que os outros em relação àquele assunto. À medida que o Sócrates ia desconstruindo esse discurso, ia demonstrando o grau de ignorância que a pessoa apresentava com aquela argumentação. Então, eu digo que tal coisa é verdadeira, mas eu não tenho sustentação para explicar. E isso se revelava, né, uma ignorância por parte do indivíduo, e não necessariamente um conhecimento. Então, a ironia tinha essa função, né, gerar dúvidas, questionamentos naquelas afirmações produzidas pelos indivíduos, e a partir desses questionamentos, né, mostrar que aquilo que o indivíduo possuía era algo frágil. Sócrates não usava ironia para menosprezar as pessoas, para dizer assim, viu como você não sabe nada? Ao contrário, Sócrates usava com a finalidade de mostrar que nós, seres humanos, muitas vezes aprendemos determinados dogmas e não questionamos esses dogmas. A gente aceita porque alguém disse que era assim e a gente vai replicando esses dogmas. A característica na construção do pensamento do Sócrates era mostrar, né, que aquilo que a gente pensa que é verdadeiro não é. E a gente tem que estar aberto para esse questionamento, aceitar o questionamento. E ao aceitar o questionamento, a gente vai em busca da construção de um conceito adequado, né, de verdade, ética, né, em relação à sociedade. A maiêutica, né, ela tem por base o conceito de parto das ideias, né? Ou seja, eu vou tirar de dentro de você, a partir dos questionamentos realizados, os conceitos, as ideias que você possui sobre o mundo, levando, né, toda uma característica de que a gente vai mudar o caminho da afirmação que você apresentou. Ou seja, Sócrates tinha como finalidade, né, a partir da ironia, gerar dúvidas e a pessoa perceber que ela não tinha logicidade na argumentação daquele conceito, ou daquela ideia, daquela ação, e posteriormente Sócrates debatia, será que não poderia ser assim entendido? Será que não poderia ter esse outro caminho? Nós não podemos entender tal coisa desse modo? E colocava em debate, né? Então a maiêutica era fazer com que aquele conceito se tornasse efetivamente um conceito, mas um conceito debatido, em que as pessoas buscavam argumentações, né, através da maiêutica, para compreender bem aquilo que elas anteriormente consideravam adequado. Ou seja, pela ironia eu começo a questionar e pela maiêutica eu começo a encontrar o caminho da verdade, ou seja, o caminho do conhecimento de um modo mais autêntico, digamos assim. Alguém fez uma colocação aqui? Professor, o senhor pode me explicar o que é dogmático e retórica? Desculpe a ignorância.
usando o termo socrático, né, ignorância, né, que não é um defeito, é uma qualidade, né, digamos assim, né, porque a gente percebe que pode reconstruir conceitos de modo constante, né, abrir-se, se perceber ignorante é perceber-se que nós podemos aprender, né, e aprender coisas novas, né. Dogmático é uma verdade inquestionável, né, então se uma verdade, né, aprendi algo, Lilian, aprendi algo que alguém disse, é assim, é desse modo, é desse jeito. E eu passo a não questionar esse conceito, né? Então, esse conceito, porque, digamos assim, né? Meu pai e minha mãe falaram que é verdade, então é verdade. Uma personalidade, né? Da nossa sociedade falou que é verdade, então é verdade. Então a gente não tem questionamento, né? A gente aceita, né? Então a gente fica limitado. Quando a gente segue um conceito dogmático, a gente fica limitado, a gente não olha para os lados, a gente só segue aquilo que foi imposto. Retórica é uma boa argumentação que não tem base de fundamentação nenhuma. Então, a pessoa apresenta toda uma concatenação de ideias, mas que quando você vai pegar aquelas ideias e pôr, digamos assim, ideias metaforicamente, né? A gente pega aquelas ideias, joga na peneira para ver o que sobra, não sobra nada, né? Passa tudo para o outro lado. Né? Então, retórica é uma argumentação bonita que pode seduzir os indivíduos, mas que não tem base nenhuma. Não tem base científica, não tem base de compromisso com a verdade. Né? Então, dogmático é a gente acreditar numa ideia sem questioná-la. E retórica é argumentar de modo geral, sem necessariamente caracterizar um conceito. A Emily está falando que a tela está preta porque eu estou falando aqui no outro lado aqui. Agora volta aí para vocês a tela normal. A característica, né, então, do Sócrates é justamente essa, né, na maiêutica, né? Ironia, trazer o questionamento. E na maiêutica, buscar o caminho do conhecimento e da elaboração do conhecimento. A maiêutica, então, a gente pode entender, né, como um método para se chegar ao conhecimento, né, um conhecimento lógico, científico, organizado. Né? E o Sócrates entendia, né, que o papel do filósofo era fazer todo esse processo da maiêutica, que é similar, né, ao papel que o psicólogo vem a ter, a psicóloga vem a ter. Ou seja, desenvolver um trabalho para que a pessoa compreenda o que se passa com ela. E ao compreender, a pessoa busque no debate, no diálogo, na discussão, encaminhamentos, né, que lhe deem segurança de entendimento sobre si, sobre o mundo e como agir no mundo. Né? Sócrates considerava, né, que o diálogo, que é o debate, que é a discussão, que é a construção de ideias, faz com que a gente busque cada vez mais o entendimento sobre as relações que estabelecemos com o mundo. Ou seja, a gente vai superando os elementos que perfazem, né, nossa compreensão sobre a realidade, nossa compreensão sobre o mundo e nossa compreensão sobre quem somos. Né? Ou seja, o caminho do diálogo leva em conta a ironia. E a ironia vai dando base para que a maiêutica se estabeleça, se organize e seja, né, algo fundamental na construção de qualquer tipo de pensamento. A ironia, né, à medida que, de acordo com Sócrates, a gente vai questionando o outro, ou a gente é questionado pelo outro, faz demonstrar que quando a gente não tem argumentos que se relacionem a um determinado conceito, nós percebemos a nossa ignorância sobre diferentes situações. Né? Então, eu explico por um determinado caminho, mas quando as pessoas começam a questionar, a gente não sabe como responder a essa situação. Pegando um exemplo da nossa realidade atual, né? Foi um determinado deputado federal se apresentou na televisão dizendo assim, a cloroquina é o medicamento que cura os indivíduos em relação ao coronavírus. E depois as pessoas falaram assim para ele, né? Se a cloroquina cura o coronavírus, a cloroquina é um medicamento extremamente barato, acessível. Por que todos os países desse planeta Terra não indicam a cloroquina para a sua população, evitando que as pessoas venham a morrer? Se é tão simples o caminho, por que eles não fazem?
e o deputado ficou sem resposta, né? Então, a característica, né, que se a cloroquina resolvesse, era só começar a tomar cloroquina e tudo estaria resolvido. E a gente não teria mais 100 mil mortos aqui no Brasil, mais 160 mil mortos nos Estados Unidos, infelizmente, aí, mundo afora. Então, o conceito, né, de quem defende a cloroquina como medicamento é um conceito que não tem base, porque quando a gente aprofunda, a pessoa não tem como responder. E a característica do avanço do conhecimento é que eu me abra para um processo de construir o conhecimento. E não ao contrário, de dizer, no dogma, não, cloroquina funciona, cloroquina funciona, cloroquina funciona, e eu não quero debater com ninguém. Ponto final. Aí a gente está no dogma, né? E depois, para explicar que funciona, você usa retórica, né? Diz assim, ela funciona porque age desse modo, aquele modo, mas todo o discurso é falso, né? Não tem fundamentação. E não demonstra, né, o caminho para a verdade, né? Ao contrário, né? Demonstra um dogma, um conceito inadequado que não tem lógica, porém é repetido muitas vezes, né, sem uma sistematização. E com a ironia, né, o que o Sócrates busca, né, é que nós, ao fazer o uso de um conceito incorreto, a gente perceba que ele é incorreto, e a gente perceba que a gente é ignorante naquele conceito, e a gente fique disposto. A gente tem que dizer assim, estou abrindo mão desse conceito que é equivocado, é errado, é falho, é frágil, e não explica a realidade, para buscar um conhecimento que explique. Então, ao perceber que meu conhecimento é falso, é frágil, e não tem fundamentação, eu reconheço que estava usando uma argumentação sem lógica nenhuma, e vou no caminho para percorrer a verdade, ou seja, eu vou em busca do aprofundamento do conhecimento. E a maiêutica, né, vai dando a condição, né, de que eu, compreendendo que aquele conceito que eu usava é falso e que eu sou ignorante nesse assunto, então eu vou em busca, juntamente com outras pessoas, de conhecer essa realidade. E o Sócrates trazia essa ideia, né, conhecer de um modo aprofundado, científico, o conhecimento implica em parir o conhecimento. E parir não significa algo agradável, rápido, fácil, tranquilo. Ao contrário, eu tenho que ir e vir, eu tenho que buscar, tenho que indagar de novo, questionar, né? Será que esse é o caminho? Será que não é? Será que a ideia está bem estruturada? Não está? Ou seja, eu tenho que fazer um ir e vir de forma frequente para que o conhecimento se estabeleça e se organize de um modo sistematizado. E com a maiêutica, né, a busca é encontrar um conceito que explique os elementos que estão à nossa volta. Como, por exemplo, né, o que é a justiça? Né? A gente pode ter uma noção de justiça correlacionada a um conceito dogmático. A gente pode ter uma noção de justiça construída de modo frágil. Ou a gente pode ter uma noção de justiça em que os questionamentos mostrem caminhos mais sólidos para que a gente chegue ao mais correto possível, né, do conceito de justiça. Né? O que é justo? O que é adequado? O que é correto? E à medida que a gente vai se perguntando, a gente vai buscando fundamentações e não simplesmente replicando o que um outro disse. Então, o caminho para Sócrates com a maiêutica não é aceitar o que outros dizem, é questionar e mostrar que aquilo que foi dito possa ser verdadeiro ou não, e não simplesmente ouvir que alguém disse e a gente passar a replicar porque foi dito assim. Com a maiêutica, né, Sócrates dizia, né, que todos nós somos capazes de apresentarmos um conhecimento sobre a realidade, pois o conhecimento, a verdade, né, o conhecimento que explica o mundo, ele está dentro da nossa alma. O que quer dizer? Ele está dentro de nós, né, latentes, querendo sair. Mas para sair, né, esse processo depende do ser humano compreender a sua essência. Né? Por exemplo, né, a essência de que muitos dos conhecimentos que eu possuo são conhecimentos frágeis e dogmáticos, e que eu preciso atingir um conhecimento mais amplo à medida que eu traga questionamentos. E segundo Sócrates, né, esses conhecimentos estavam, ou estão, né, dentro de cada um de nós. E nós, né, temos algo, né, que Platão
passou a divulgar com muita ênfase, né, a partir dos conceitos de Sócrates, que é o mundo das ideias. Então, o mundo das ideias é onde está a essência da compreensão de quem nós somos no mundo. E dentro desse mundo das ideias, né, nós temos que percorrer o caminho da ironia e da maiêutica para que a gente recorde o conhecimento verdadeiro que está dentro de nós, né? Então, quando a gente traz as dúvidas, as incertezas, né, na compreensão de Sócrates, é essa relação com o mundo das ideias que o ser humano põe para fora aquilo que está vinculado a si, né? Então, o que está latente na alma seria a mesma ideia, o que está latente na nossa consciência, ou espírito, né? Alma, espírito, consciência tratavam-se de um plano comum, né? Em termos da compreensão grega. E esse mundo das ideias era o qual a gente tem que se ligar. Então, o mundo das ideias, ele se manifesta internamente em nós a partir de que a gente se ligue a esse mundo das ideias que está ao nosso redor, né? Então, à medida que nós conseguimos fazer esse link, né, que é o nosso corpo com o mundo das ideias, a gente vai buscando a verdade, porque nós começamos a recordar o que é a verdade que está na nossa alma, no nosso espírito, na nossa consciência. Só sei que nada sei, né? Para Sócrates era a condição de que, para que eu conheça o que está à minha volta, eu tenho que perceber que os conhecimentos organizados de que eu duvidei, que demonstraram a verdade, vão dando base para que eu também passe a compreender o que é um conceito ou um conhecimento enganoso, um conceito, né, pré-concebido dogmaticamente, que não busca a verdade, mas, ao contrário, interrompe o caminho da verdade. Ou seja, o pensamento dogmático é um pensamento enganoso, e esse pensamento faz com que nós não conseguimos, ou não possamos conseguir, compreender que o conhecimento é uma dinâmica constante da nossa ignorância. O que quer dizer? Para que eu conheça e conheça de modo aprofundado, eu tenho que perceber que eu sou ignorante em diferentes conhecimentos que estão no mundo. E também perceber, né, que muitas vezes aqueles conhecimentos que eu julgo serem verdadeiros são falsos. E essa dinâmica, né, do só sei que nada sei eu tenho que saber alguma coisa para ter a noção de que eu não sei nada. Quem não sabe nada não faz essa frase, né? Só sei que nada sei. Muitas vezes a gente usa, né? Só sei que nada sei para dizer que eu não sei o que está sendo perguntado. Ou não conheço aquele tema e tal. O Sócrates usava o só sei que nada sei para dizer, por saber alguma coisa, é que eu sei que esse conhecimento eu não domino. E eu demonstro a minha ignorância em relação ao tema. Demonstrando a ignorância, eu vou buscar conhecer de modo efetivo, né? Sócrates dizia, para viver bem é preciso ser sábio. Isso leva em conta a virtude. Viver bem significa saber viver, entender a vida e sua dinâmica e ser alguém que questiona o mundo de modo constante, que é o caminho para atingir a sabedoria. Quanto mais dúvidas eu tenho, não só sobre o que os outros pensam, mas sobre o que eu penso, eu faço com que os dogmas sejam superados e que o conhecimento, né, possa ser formulado de um modo organizado. Todo processo de conhecimento necessita necessariamente de investigação. E essa investigação, né, depende de eu duvidar daquilo que eu considero adequado, correto e assim por diante, né, buscando novos caminhos, né, fazendo com que a busca pelo conhecimento se torne algo fundamental na própria condição do indivíduo, né. Conhecer a si mesmo depende do conhecimento que eu aprendo a ter com o outro. É o outro que me faz o caminho para que eu me conheça. Nessa construção da sabedoria, Sócrates destacava, né, que é fundamental, né, para o ser humano, nas suas inter-relações, nos seus vínculos com o conhecimento, o modo como ele vai avançando e chegando a uma conclusão de que não sabe nada. Esse processo, né, tem que levar em conta o aspecto de que o ser humano vai se tornando sábio
quando ele confessa que ele é ignorante, né? Então o ser humano ganha em qualidade quando ele diz assim, esse conceito eu não sei, ou esse conceito que eu julgava saber é falso. E com isso eu busco toda uma perspectiva de entender o mundo, as características do mundo e as peculiaridades do mundo. Isso é ser sábio, é compreender que nós somos seres limitados e que nós dependemos do outro para que o nosso conhecimento se estabeleça de uma forma mais aprofundada e adequada. Sócrates, em relação à vida, ele dizia assim, que o ser humano que vive na polis, que é a cidade, ele busca agir para equilibrar as relações humanas e construir uma sociedade equilibrada e justa, quando ele estabelece que conviver com o outro é a aspiração ética do ser humano. E esse viver com o outro significa partilhar as conquistas, partilhar a compreensão do que está à volta e ter todos, né, uma preocupação com a qualidade de vida dos envolvidos dentro da cidade. Então Sócrates dizia, né, que a cidade, né, e da polis vem o termo político, né, política, que é o conceito, né, grego, político é aquele indivíduo que busca compartilhar com todos uma sociedade justa e equilibrada. E essa preocupação, né, do político, que era o cidadão grego, todos os cidadãos, né, era compreender, né, de como a gente deve viver dentro da sociedade, que vai crescendo, vai se expandindo, de tal modo que a sociedade seja justa para todos, e que não haja uma distinção de indivíduos melhores em relação a outros que ficam em situações piores. Então Sócrates falava, né, a ética, ela depende do respeito à dignidade de vida das pessoas. E todos têm direito à vida e à vida com qualidade. Sócrates dizia também, né, que para viver em sociedade é necessário que todos tenham autonomia e que aprendam a conviver a partir da sua autonomia com os outros. Então a sociedade cria regras, a gente pode questionar a validade da regra, se é uma regra justa ou se é uma regra que falseia a realidade, e dentro das nossas ações, dentro da comunidade, nós vamos organizando todo um processo de equilíbrio. E esse processo de equilíbrio vai dando a cada um de nós toda uma possibilidade de ações que gerem segurança, gerem possibilidades, gerem conquistas, né? E toda uma adequação da nossa dinâmica de vida propriamente dita. E com isso, né, temas importantes como ética, fazer o bem, virtudes, política, entre outros temas, acabam se destacando dentro do processo de construção do pensamento socrático, bem como, né, vão repercutindo em todo o entendimento da dinâmica de humanidade nos seus vínculos, né? Então, estar bem, construir uma realidade equilibrada e buscar relações que estabeleçam vínculos e situações de adequação entre os indivíduos. Sócrates e seus caminhos, né? Como que ele vai organizando suas trilhas, né? Digamos assim, né? Seus movimentos, né? Em busca de compreensão da dinâmica de vida e das situações, né? Que podem gerar dignidade aos seres humanos, né? Então Sócrates caminhava pelas ruas, muitas vezes parava somente ele, e diante de um problema ele refletia. Os seguidores dele, né, como o Platão, que foi um dos grandes seguidores de Sócrates, ao se deparar, né, se aproximar dessas relações de como Sócrates vinculava-se com o mundo, com a realidade, ia percebendo que, e depois, posteriormente, ao conversar com Sócrates, né, por que ele parava, né, andando na rua, parava e ficava ali imóvel por algum tempo, como alguém pensando em alguma coisa distante, né? E ali, né, todo esse processo, né, Sócrates relatava para Platão e seus seguidores, né, dizendo que à medida que ia estabelecendo o vínculo com a realidade, o vínculo com o mundo, as dúvidas percorriam sua mente, e ao percorrer sua mente, ele começava a perguntar-se, né, o que é isso? Por que isso?
qual o caminho, como resolver, como entender um determinado problema. E Sócrates fazia toda uma argumentação em torno daquilo que ele ficou pensando, buscando concatenar, sistematizar e fundamentar relações, né, que dessem dignidade a todas as pessoas a partir de um processo de reflexão que seria compartilhado com todo mundo. Então, os seguidores de Sócrates, né, ouviam o que Sócrates parou para pensar, ficou horas ali meditando, e o que representava esse questionamento, né, em termos de construção da vida, da realidade, da dinâmica daquilo que está à nossa volta. Sócrates, né, tinha como uma característica pessoal, ideológica, de definição de si, de que ele não recebia nada para distribuir suas ideias, né? Então, para ele, né, o debate era construído na relação entre as pessoas. Então, as pessoas faziam com que ele pensasse em temas que até então ele não estava pensando. E dentro dessas inter-relações, o Sócrates, né, ele dizia, eu não posso vender meu modo de pensar para fazer com que as pessoas acreditem em ideias que eu fui pago para dizê-las, mas ao contrário, as ideias têm que estar caracterizadas pelas reflexões, pelas nossas análises e pelos nossos questionamentos. Era frequente, né, os embates de Sócrates com os sofistas, né? E o Sócrates dizia, né, muitos se dizem sábio e proclamam verdades que na sua construção são falsas. Esses são os sofistas, né? Ou seja, não são pessoas que estão ali buscando um conhecimento que possa ser construído e compartilhado, mas estão impondo uma determinada ideia pela qual eles são pagos. E a condição ideológica, né, de Sócrates, né, era referida dentro do pensamento grego na época, né, como a característica de você buscar identidade com as suas formas de pensar, e essa identidade ideológica de Sócrates, né, era pelo bem comum, construir uma sociedade justa e compartilhada. Sócrates nunca se disse sábio. Sócrates sempre se disse um aprendiz, né? Eu sempre estou em busca de aprender, de conhecer, de entender o mundo, a realidade. Eu sou um aprendiz, e nesse processo de aprendizagem eu vou construindo a dinâmica de vida, a dinâmica de realidade, a dinâmica de algo que está à minha volta, né? A Lilian Mari disse assim, entendi, esses dois, né, dogmático e retórico, andam lado a lado. Andam lado a lado, sim, Lilian. A Priscila disse assim, então já se fazia psicologia sem ser uma psicologia. Exatamente, Priscila, né? A condição do pensamento psicológico já estava amarrado dentro da filosofia. Como, por exemplo, eu comentei na aula passada, que mais ou menos ali no século XIX, passou a ter uma ênfase, toda uma discussão, né, se a psicologia deveria continuar a psicologia deveria continuar na filosofia, ou se a psicologia deveria ter um caráter independente. Se dizia aí nesses debates, né, que a psicologia tem tudo a ver com o caminho filosófico, mas ao mesmo tempo havia todo um debate, né, que fazia uma compreensão diferente da realidade, buscando caracterizar que a psicologia tinha que ser ciência e apartada da filosofia, que deu base para o surgimento de uma psicologia fundamentada no positivismo, uma psicologia de laboratório e assim por diante, né? O Claudir colocou a diferença entre a cloroquina e o chitãozinho chororó é que eles têm evidências. Aí é uma boa piada, né, Claudir? A característica, né, desse processo, né, de organização do caminho, né, que o Sócrates faz, né, e veja assim, a grande virtude de Sócrates é mostrar que para ter conhecimento você não precisa dizer que você é fulano de tal. Sócrates era uma pessoa extremamente respeitada na Grécia, em Atenas, mas nem por isso ele se dizia, você sabe com quem você está falando? Você está falando com Sócrates, o grande sábio, o grande filósofo grego. Não, ele se colocava numa posição humilde e compartilhava as ideias com as pessoas, né, de um modo a construir pensamentos, construir ideias, a organizar toda uma condição, né, de que novas formas de pensar o mundo fossem elaboradas de um modo bastante recorrente, né? Ou seja, as pessoas
trabalhariam com a dúvida como um caminho para compreender o mundo, o ser humano e aquilo que está à nossa volta. O objetivo principal de Sócrates foi justamente problematizar a relação entre verdades absolutas, identificando essas verdades absolutas como dogmas. Então, se tem uma verdade e eu não posso, alguém diz isso é verdadeiro, e eu não posso questionar isso que é dito como verdadeiro, significa que isso é um dogma. Então, se eu não posso questionar, não posso duvidar, não posso, por mais simples que seja a dúvida, por mais básico que seja o questionamento, ele é um questionamento, é uma dúvida, e ela deve ser aprofundada, ela deve ser destacada, porque a partir do momento que a dúvida surge, é assim que a gente produz o conhecimento. E não necessariamente, né, um aspecto de que, porque alguém disse que tal coisa, a gente vai seguir de modo a não perceber as suas características. É importante também que a gente compreenda que, à medida que a gente vai aprendendo, fazer perguntas é fundamental para que esse aprendizado vá em direção da racionalidade, e não que a gente meramente repita uma informação porque alguém está dizendo que é verdade, né? E o Sócrates, né, se colocava numa posição de aprendiz, né? Eu estou aprendendo tanto quanto o outro. E à medida, né, que esse processo de questionamento cria toda uma dinâmica dentro da cultura, da realidade, vai se avançando com o próprio entendimento do que é a humanidade. Mas Sócrates, né, ele questionava tudo. Ele questionava as suas ideias, ele questionava as ideias dos seus seguidores, ele questionava as ideias dos sofistas, né, que se autodenominavam como os sábios, e com isso, né, à medida que Sócrates ia questionando toda uma organização de ideias que não tinham argumentações lógicas, muitas pessoas se tornaram inimigas de Sócrates, né? E essas pessoas começaram a dizer que Sócrates seduzia os jovens para o conhecimento, levando os jovens a terem interpretações erradas em relação ao mundo. Então, Sócrates, quando se dizia alguém que queria debater ideias, na verdade estava seduzindo as pessoas que não tinham como argumentar em relação a um problema ou outro. E quando Sócrates duvidava dos sábios, ele estava fragilizando a hierarquia social de Atenas, né? Então Sócrates estava gerando problemas, né? Os questionamentos de Sócrates, né, viraram objeto de investigação, né? Por que Sócrates fica questionando tudo? Por que fica duvidando de tudo? Essa dúvida que Sócrates faz, principalmente para os seus seguidores, né, faz com que eles, posteriormente, ao nos encontrar, né, nós, os sábios, né, nós, os sofistas, eles questionem a nós, né, das nossas verdades que estamos falando. E os seguidores de Sócrates passam a questionar as características de como a sociedade funciona, né? Por que essa lei existe? Por que tem que pagar tributos aqui? Por que nós não podemos entrar em tal lugar? Por que esse lugar é todo desorganizado? Os questionamentos, né, foram fazendo com que os seguidores de Sócrates ampliassem as dúvidas sobre o funcionamento da sociedade. E ele foi acusado, né, de corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade. Por que desprezar os deuses, né? Porque se dizia em Atenas que determinadas regras foram estabelecidas pelos deuses e que cabia às pessoas seguir o que os deuses determinaram. E o Sócrates dizia, né, que quem criou as leis não foram os deuses, né, foram os seres humanos. E essas leis implicavam em desprezos, muitas vezes, para com os indivíduos. Então, os indivíduos que não tinham direitos a isso e aquilo. E essas acusações, né, foram impetradas principalmente, né, pelos sofistas, de modo intenso, né, que levaram Sócrates a ser condenado a beber cicuta. Cicuta era um veneno, né, muito utilizado na época, justamente, né, para levar as pessoas à morte. E a condenação que foi feita em relação a Sócrates implicava de que ele enganou os jovens e fez com que os jovens agissem de modo inadequado
na sociedade, e que, à medida que Sócrates praticou esse crime, a solução era a morte através da cicuta. Porém, né, o pessoal disse assim, mas se você, Sócrates, confessar que você fez tudo isso, a gente retira a condenação. Então, como havia uma pressão muito grande da sociedade, né, dizendo que sociedade, né, a partir das ideias que os sofistas promulgaram na sociedade, né, uma ideia falsa, né, que foi divulgada várias e várias vezes, que Sócrates era um criminoso, havia uma comoção social de que Sócrates deveria morrer, né, pela cicuta, pelo crime que cometeu. Mas quando foi dado essa sentença, né, foi dito também, né, Sócrates, se você confessar que cometeu esse crime de corromper a juventude, você não precisa tomar a cicuta. E você confessa que cometeu um erro, né? O que Sócrates fez? Alguém imagina? Bebeu o veneno. Bebeu o veneno. Por que ele beberia o veneno? Porque senão tudo que ele disse seria mentira. Tudo que ele tentou a vida toda dele seria em vão. Exatamente, né? Se Sócrates admite que ele mentiu, né? Ele confessa, né? Ele poderia dizer assim, para livrar-me da morte, né? Vou garantir a vida e vou dizer que tudo que eu fiz foi falso, né? E Sócrates diz assim, eu afirmo a minha convicção em todas as ideias e debates e discussões que eu produzi. E para mostrar que o que eu falei e fiz é correto, eu vou tomar a cicuta. E foi isso que Sócrates fez, né? Tem um livro que está disponível na internet, né, produzido por Platão, né, Platão vai descrever todo o processo, chamado Apologia de Sócrates. Né? Então, nesse livro, Apologia de Sócrates, Sócrates escuta tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que foi exposto, de modo a compreender, né, os caminhos que o julgamento teve, e aceitou, né, a característica dizendo, né, eu vou tomar a cicuta prezando os meus valores, prezando a minha ética, prezando, né, por tudo aquilo que eu construí nos debates com todos. Né. E ele disse aos seus seguidores, né, já é hora de irmos, eu para a morte, vós para viverdes. Quanto a quem vai para um lugar melhor, só Deus sabe. Então Sócrates disse assim, eu vou para seguir o meu caminho, né. Não sei qual é o caminho, mas eu vou segui-lo bebendo a cicuta para proclamar que o meu modo de pensar, entender o mundo, entender a realidade é adequado, né? E que vocês continuem exercendo o papel da dúvida para buscar produzir o conhecimento. Sócrates aceitou, né, sua sentença, não aceitou, né, a condição de que ele poderia viver sem, à medida que aceitasse, né, que aquilo que ele estava sendo acusado seria correto, e ele, à medida que aceitasse, sairia de Atenas e iria para uma outra realidade, uma outra comunidade espalhada pelo mundo, e lá voltaria a construir suas ideias, pregar suas ideias e assim por diante, né? Mas, fundamentalmente, né, Sócrates manteve-se fiel aos seus conceitos, à sua leitura de mundo, à sua compreensão, né, do ser humano e ao compromisso ético. A ética é amarrada de modo sistemático em Sócrates, né? Tanto que, nesse quadro que vocês podem observar, né, todos os seguidores, né, de Sócrates, né, estão chorando, né, diante de Sócrates. Né? E Sócrates é o único que está agindo, né, de modo a compreender a dinâmica da realidade e em busca de afirmar todo o seu conhecimento. Né? Quem está à volta diz assim, Sócrates, não faça isso, Sócrates. A gente sabe que você tem toda uma leitura de mundo, uma compreensão de mundo, que nos dará cada vez mais luz e conhecimento, né? Permitirá que a gente faça esse parto de modo constante. Né? Então, não se vá, Sócrates, aceite, diga que tudo que você fez foi incorreto, e a gente vai continuar convivendo contigo, seja onde for. Né?
e Sócrates reafirmou, né? Eu não posso perder a minha dignidade, né? As contribuições de Sócrates, né, para com a psicologia estão relacionadas aos conceitos, né, de ser humano, de compreensão da nossa identidade, do nosso papel nas relações sociais, né? E Sócrates, né, traz como base, e uma base fundamental, a relação, né, de como a gente vem a compreender o ser humano, a sua psique. E essa psique, né, identificada como alma, ou espírito, ou mesmo consciência, né, era a condição de nós, né, produzirmos constantemente as dúvidas na produção do conhecimento. E o conhecimento produzido ser também um processo de dúvida, para que a gente tenha por base, essencialmente, né, a racionalidade, ou seja, que a razão nos conduza à análise sobre o mundo, o entendimento do mundo, a característica da personalidade, né, em termos de compreensão de como que essa personalidade, né, como nós somos, vai sendo construída a partir das influências que nós temos no nosso ambiente, no nosso meio, na nossa cultura, e a produção de consciência ética, que é a condição de que nós possamos, né, ao lermos o mundo, ao compreendermos o mundo, agirmos de modo equilibrado, de modo adequado, e nos colocarmos como pessoas que são aprendizes, né? Nós somos aprendizes. E quanto mais a gente se sente como um aprendiz, mais a gente vai aprendendo efetivamente sobre o mundo. E aquelas ideias que a gente já aprendeu, a gente vai fazendo todo um exercício de dúvida, exercício de questionamento, buscando, né, fazer com que a qualidade da análise nossa sobre a realidade seja efetivamente o melhor tipo de leitura de mundo, o melhor tipo de compreensão daquilo que esteja à nossa volta. Então, as contribuições de Sócrates para com a psicologia são essenciais para a nossa dimensão, né, de como agir diante das pessoas com as quais a gente vai trabalhar, de modo a respeitá-las. Nós não seremos, né, o psicólogo ou a psicóloga diante de alguém que não sabe nada. Ao contrário, nós somos aprendizes diante dos nossos pacientes. E eles darão para nós o modo da gente conhecê-los melhor e de nós podermos contribuir de modo efetivo para a produção de saúde mental de um modo constante e frequente em todas as intervenções que a gente venha a realizar.